Hoje, 15 de abril de 2025, o Ministério Público de São Paulo denuncia Pablo Marçal por declarações contra Tabata Amaral. Enem 2025. Os pedidos de isenção na taxa do exame estão abertos. FIFA anuncia novidades e árbitros brasileiros para o Super Mundial de Clubes. Economistas criticam proposta de congelar salário mínimo por 6 anos. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Pablo Marçal por declarações falsas contra a deputada Tabata Amaral durante a pré-campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024. Marçal afirmou em podcast que Tabata teria abandonado o pai no leito de morte, acusação desmentida pela parlamentar, que classificou o ataque como nojento e ressaltou que estava no Brasil quando perdeu o pai aos 17 anos. O vídeo da declaração ultrapassou 850 mil visualizações. O Ministério Público pediu indenização por danos morais com base no Código de Processo Penal. Anvisa aprova a primeira vacina contra a chikungunya desenvolvida pelo Butantan. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. A Anvisa aprovou o registro definitivo da primeira vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, autoriza o uso do imunizante em maiores de 18 anos. Em 2024, a doença afetou 620 mil pessoas no mundo. Os testes clínicos da fase 3, realizados com adolescentes no Brasil, mostram que 100% dos voluntários que já tiveram a doença e 98,8% dos que nunca foram infectados desenvolveram anticorpos após uma dose. 6 meses depois, a proteção permanecia alta em 99,1%. A vacina é um avanço no combate à chikungunya, doença que causa dores articulares intensas e pode levar a complicações crônicas. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Os pedidos de isenção da taxa do Enem 2025 poderão ser feitos de 14 a 25 de abril exclusivamente pela página do participante usando o login do portal gov.br. Podem solicitar a gratuidade alunos do terceiro ano de escolas públicas, quem cursou todo o ensino médio na rede pública ou como bolsista integral, pessoas com renda de até um salário mínimo e meio, R$ 2.277, cadastrados no CadÚnico ou no programa Pé de Meia. Quem faltou ao Enem 2024 e tinha direito à gratuidade, precisa justificar a ausência no mesmo período. O resultado das solicitações será divulgado em 12 de maio. As notas do Enem são usadas no SISU, ProUni, FIES e em universidades portuguesas conveniadas. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Pesquisa Datafolha revela que 58% dos brasileiros diminuíram a compra de alimentos devido à inflação. Entre os mais pobres, o índice chega a 67%. 8 em cada 10 pessoas mudaram hábitos de consumo, como comer menos fora de casa, 61%, e optar por marcas mais baratas, 50%. Em março, o IPCA registrou alta de 0,56%, com alimentos e bebidas subindo 1,17%. Um quarto da população afirma ter menos comida em casa do que o necessário. O governo federal atribui parte da alta à volatilidade do dólar e anunciou medidas como redução de tarifas de importação. Para 54% dos entrevistados, a atual gestão tem muita responsabilidade pelo aumento dos preços. A pesquisa ouviu 3.054 pessoas entre 1º e 3 de abril, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nova tabela do imposto de renda entra em vigor em maio. Estefânia Lima traz mais informações. A partir de maio deste ano, quem ganha até R$ 3.036 por mês estará isento do imposto de renda da pessoa física. A mudança vale apenas para as declarações de 2026.
A correção da tabela do imposto foi feita por medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Quem ganhava até 2 salários mínimos já era isento em anos anteriores, mas o governo atualizou a tabela por causa do novo salário mínimo de R$ 1.518, definido pela Lei Orçamentária Anual de 2025, que teve um aumento real de 2,5% em comparação com o valor do ano passado. A tributação passa a valer para quem ganha acima de R$ 3.036. As alíquotas variam até 27,5% conforme o rendimento mensal e tramita no Congresso Nacional o projeto de lei enviado pelo governo que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Para mais informações, acesse o site gov.br/Planalto. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A primeira edição do Super Mundial de Clubes da FIFA, que acontece de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, terá 2 árbitros brasileiros, Ramon Abel, de Santa Catarina, e Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. O torneio contará com 32 times, incluindo Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Entre as novidades estão o uso de câmeras corporais pelos árbitros e regras mais rígidas para goleiros, como a proibição de segurar a bola por mais de 8 segundos. Infrações resultarão em escanteio para o adversário. A arbitragem terá ainda 4 assistentes brasileiros, mas nenhum VAR do país. O catarinense Ramon fará sua estreia em competições profissionais da FIFA, enquanto Wilton Pereira Sampaio já apitou na Copa do Mundo de 2022. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Semana de feriado prolongado com o Congresso esvaziado. Com a liberação para as votações remotas, apenas pautas de consenso devem ser debatidas. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Semana encurtada por conta do feriado prolongado, que vai de quinta a segunda, unindo a Semana Santa e o feriado de Tiradentes, refletiu no Congresso, que deve ter comissões e plenários esvaziados também esta semana. Isso porque foram autorizadas as votações remotas, e quando isso acontece, explica o cientista político Leandro Gabiati, acabam sendo debatidas e votadas apenas as pautas de consenso, ou seja, aquelas menos relevantes. Um dos temas que mais movimentou o Congresso na semana passada, a cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ainda deve repercutir nas casas legislativas esta semana. O processo de cassação foi aprovado pelo Conselho de Ética na semana passada por 13 votos a 5. Agora cabe ao plenário da casa decidir pela perda ou não do mandato, além de correr o risco de ficar inelegível por até 8 anos. Essa análise deve acontecer dentro de 90 dias. Pautas mais polêmicas, como a regulamentação da reforma tributária e da anistia aos presos do 8 de janeiro, que continuam em debate no Congresso, devem ficar em segundo plano essa semana, avalia Gabiati. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, já anunciou na semana passada que pretende buscar os demais poderes para firmar um acordo que reduza as penas dos presos no 8 de janeiro. As conversas sobre esse assunto devem continuar ao longo da semana mais curta. Já a regulamentação da reforma tributária, que agora precisa definir quem estará à frente do comitê gestor do IBS, vai precisar acelerar os passos. A eleição aconteceria esta semana, estava marcada para o dia 16, mas foi adiada por divergências entre a Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. Reportagem Lívia Braz. A proposta do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, de congelar o salário mínimo por 6 anos para ajustar as contas da Previdência foi duramente criticada por economistas. Especialistas argumentam que a medida prejudicaria o consumo, a arrecadação e aumentaria a desigualdade social. A Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia destacou que o reajuste real do salário mínimo é fundamental para reduzir desigualdades e movimentar a economia. Nos governos em que o mínimo não foi reajustado acima da inflação, como entre 2016 e 2022, a situação fiscal não melhorou, mas a desigualdade aumentou. Sob o governo Lula, o mínimo teve ganho real de 2,5% em 2023 e 2024. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.